É a última segunda-feira deste ano de 2019, inclusive é sempre dia do Rodrigo Campelo, meu xará ilustre, estar por aqui para falar com a gente de franquia, de negócio e de empreendedorismo. Palavra de ordem nesse momento, inclusive com tantos desempregados Brasil afora. E, gente, toda ação que desejamos fazer, por menor que seja, requer algum tipo de planejamento. A gente planeja o caminho para ir a uma festa, a roupa que vai usar. E a gente vai falar justamente de planejamento hoje com o Campelo. Bom dia, xará, bem-vindo. Muito bom dia, xará, um ótimo, quase último dia do ano. É verdade. É o nosso último dia do ano. Penúltimo dia do ano. E último dia da coluna Negócio e Franquia neste ano de 2019. Porque quarta-feira já é dia 1º de janeiro, tem Negócio e Franquia, claro, mas já com o ano de 2020. Isso aí. Xará, a gente está falando de planejamento. E por que a gente tem tanta dificuldade de fazer isso, de se planejar, quando se trata de empreender, que obviamente é uma tarefa que exige planejamento, porque sem planejamento o empreendedor não vai a lugar nenhum. Porque é chato. Sabe por quê? Planejar é muito chato. Você planeja algo que você ainda não tem certeza. Você planeja algo que exercício você de futurologia, né? Exato. E planejar, o sentar para pensar o futuro é muito chato. A gente tem uma habilidade muito grande quando é uma questão de regras de salvamento. Por exemplo, minha sogra é chata, eu tenho que ir para lá, qual é a desculpa que eu vou usar para sair rápido? Eu vou planejar a desculpa para não ter que ficar lá. Isso a gente faz sem pensar no caminho, no caminho para lá. Agora, quando a gente tem que pensar, por instinto, exatamente. Agora, quando a gente tem que falar de um negócio em que envolve o trabalho, que envolve a dedicação, a disponibilidade, os recursos que serão utilizados, é melhor a gente apagar incêndio do que a gente planejar. E eu conheço muitas empresas que quebram por causa disso, porque não fazem planejamento. E planejamento é chato? É chato, mas ele não é difícil. Tem gente que confia só na intuição, mas isso não vale, né, xará? Isso é o pior feeling do planeta. A pessoa que confia só na intuição, ela tem grandes chances de encontrar desafios no caminho e com isso acabar se estrepando, se queimando toda. Então é importante a gente entender que o planejamento ele pode ser alterado ao longo do ano, mas é preciso pelo menos ter uma linha, um caminho em qual a gente vai seguir. E existem técnicas para fazer um planejamento mais prático, Rodrigo? Existem diversas ferramentas hoje disponibilizadas e livres no mercado. A mais simples que eu conheço de todas, ela chama 5W2H. Que é isso? É você fazer 5 perguntas importantes e 2 financeiras. Então é o que, quando, onde, como, porquê. No jornalismo... É o equivalente ao lead. Exatamente. É o primeiro parágrafo de qualquer notícia jornalística. De qualquer noticiário. Então é o que, quando, onde, como, porquê. E depois é quanto custa e quanto tempo. Então quer dizer, o que isso vai nos ajudar? A tomar uma decisão, se vale a pena ir por aquele caminho ou não. Agora, isso é fácil de fazer? Mas precisa de um pouquinho de tempo, precisa de um pouquinho de esforço, sabe? De disponibilidade para escrever, para pensar, para a gente poder ter condições de encontrar a melhor saída. E aí lá na frente a gente precisa entender como é que isso vai funcionar. Se eu quiser mudar o caminho, o planejamento no meio do caminho, é possível? Claro que é possível. Essas coisas não são travadas, não são engessadas. Inclusive um plano B, eu imagino que seja bom ser planejado também, claro. Né? Tá todo mundo acreditando que o ano que vem vai ser o ano da virada, que todos nós vamos voltar, a economia vai crescer no ano que vem. E se isso não acontecer, quais são os planos que você tem para esse momento? Agora eu vou te fazer uma pergunta. Por favor. Posso te pegar nela, hein? Vamos ver. Existem grandes chances. Você já tem o planejamento da Negócio e Franquia pronto pro ano de 2020, Graças a Deus eu tenho o planejamento de 2020 para Negócio e Franquia. Dizem que o homem prevenido vale por 1000, né? Eu tenho um Negócio em Franquia planejado porque, na verdade, existem algumas mudanças e alguns acréscimos que a gente quer lançar no ano que vem, como um canal de entrevistas no YouTube. Muito bom. Que é para trazer não só franqueadores, mas trazer histórias de franqueados e principalmente as histórias do outro lado da mesa, que são as histórias dos shoppings. Porque a gente sempre bate no shopping, mas existe um lado positivo, um lado bom que também a gente precisa conhecer. Ninguém é tão vilão assim a vida toda, né?
Exatamente. O Xará não está exatamente no nosso escopo, no nosso script do dia aqui não, mas para encerrar, quero te fazer mais uma última pergunta aqui, apesar do nosso tempo até já tá ficando curto. A economia tá dando alguns sinais de melhoria. Ainda não são aqueles sinais talvez os mais esperados, os mais evidentes, mas já há uma sinalização de melhora na nossa economia. Qual a sua expectativa para quem quer empreender, para quem quer abrir uma franquia no ano de 2020? Você acha que o cenário vai estar melhor do que, por exemplo, esteve nesse ano de 2019 agora? 2019 foi um ano muito desafiador, Rodrigo. Sim. Assim, para todos os setores. Ainda foi um ano muito desafiador, mesmo com aquela expectativa de melhora, de que fosse como um passe de mágica, as coisas fossem acontecer. Eu costumo dizer sempre que mágica não acontece no mundo dos negócios. Existe planejamento, existe expectativa, mas 2020 a gente percebe claramente que ele tem dado sinais, sim, de melhoria e que a população, os empresários e as pessoas que estão com interesse em entrar para um ambiente de negócios, elas estão mais animadas, vamos dizer assim, mas elas estão com mais os recursos que conseguiram guardar, ou o que tem, vender uma casa, vender um apartamento, estão com interesse em fazer isso. Outro ponto importante que deve ser analisado é que o próprio ministro da Economia esse ano disse que é para a gente parar de colocar dinheiro e ganhar dinheiro com dinheiro e começar a ganhar dinheiro com negócios. Então, quer dizer, isso dá uma clara demonstração de que é importante a gente entrar para um ambiente de negócios sabendo que é trabalhoso, que é um momento assim que dá um frio na barriga, que pode ser bastante desafiador, mas com bons resultados. Mas é aquilo que gera inclusive emprego e renda para a população, e aí tem uma questão social em volta. A título de esclarecimento, eu costumo dizer isso, já teve uns 4 anos que eu já ouvi falando aqui na redação, assim, nós temos hoje 6,5 milhões de microempresários e MEIs. Se cada um desses microempresários, eu tô fazendo conta de padeiro, tá? Se cada um de nós contratássemos um funcionário, o só desemprego cairia pela metade no Brasil. Pela metade. Mais da metade, considerando que hoje a gente tem 11 milhões e 200 mil desempregados então, quer dizer, no Brasil. É uma solução, eu dizer, não é simples, claro. não é simples e não é essa conta de padeiro. Mas assim, seria um caminho. Mas serve de exemplo pra gente. Serve de exemplo, um reflexão. caminho para se pensar fora da caixa e encontrar soluções. Certamente. Rodrigo Campelo, da Negócio Franquia, ótimo 2020 para você. Obrigado pela parceria de sempre, Xará. Até quarta-feira, né? Até quarta-feira. Tá ótimo, então. Rodrigo Campelo falando com a gente aqui. São